Olá, caríssimos! Sejam muito bem-vindos aqui ao meu espaço, a condução aí do nosso componente de Educação Física. Muito feliz em te encontrar de novo aqui, prof. E já quero te agradecer aí essa parceria ao desenvolvimento das atividades, que está sendo aí maravilhoso. Estou tendo muito retorno aí, muito bacana, e é sempre muito bom contar contigo. Então eu estou com um coração muito grato e eu gostaria de externar a você tudo isso. E aí, a Prof. Iris aqui, professora Iris Lene, no componente de Educação Física, traz aí algumas propostas para a gente trabalhar aí relacionado a essa aula, que foi uma aula muito interessante, né? Com certeza aguçou a curiosidade dos nossos estudantes e vamos continuar nessa pegada, vamos provocá-los, né? Vamos torná-los mais protagonistas nessas ações, certo? Conto contigo. Bora dar uma olhada nessa aula? Então vem comigo aí. A orientação dessa aula de número 8.3 da orientação aqui, eu falei com vocês, com os nossos estudantes, sobre doping e o uso de anabolizantes nas práticas corporais. Temática muito importante, sempre muito atual, sempre muito instigante, causa uma curiosidade. E aí eu reforço contigo, aqui faço um reforço, que esta aula, assim como a maioria das duas unidades, ela é uma aula completa. A aula completa, eu trabalhei com você aí a abordagem conceitual no primeiro momento, na aula 8.1. Depois, no segundo momento, fiz aí a revisão e a correção dos exercícios, na 8.2. E agora chegamos para o momento de socializar esses conhecimentos, que é a hora da prática, certo? Para essa prática, temos aí 35 minutos, onde eu trago aqui a proposta de diversas atividades aqui para reforçar esse conhecimento trabalhado. Então, nosso bloco de aula, ele se subdivide assim. Tudo bem? Tranquilo, né? Que bom! Trago aqui como objetivo de aprendizagem estudar e discutir os aspectos conceituais, os tipos de riscos associados aí ao doping e ao esporte e ao uso de anabolizantes nas práticas corporais, bem como o impacto do consumo na vida social, profissional e na saúde do indivíduo, tá? Não só dos atletas, ok? Muito bem. Reforço contigo aqui a respeito da sequência didática dessa aula. No primeiro momento, a gente trabalha aí nesses 35 minutos, a gente divide 5 minutos iniciais para poder contextualizar, para poder trazer questionamentos, para poder abordar um ponto em específico que causou alguma curiosidade, né? É hora de provocar o nosso estudante, ok? Vai gerar alguma dúvida? Vai gerar uma dúvida, isso é muito bom. Depois, no segundo momento da aula, nos outros 25 minutos, você vai poder conduzir as atividades, nossos estudantes vão poder vivenciar, vão poder experimentar, vão poder colocar em prática, vão poder aguçar mais ainda as suas curiosidades, trazer novos conhecimentos, e isso é muito bom. E por último, e não menos importante, digamos aqui, né? Tenho que reforçar aqui, tem a roda final, que será os 5 minutos finais, onde a gente trabalha essa reflexão com os nossos estudantes, questiona eles, faz com que eles procurem uma possível resposta que tenha acontecido algum questionamento aqui no início, na roda inicial, e tenta responder aqui na roda final, ok? Muito bem. Lembro você que trabalho aqui com as 3 abordagens. Então, temos a abordagem conceitual, a abordagem procedimental e, por último, a abordagem atitudinal. O que a Prof. Iris quer com os nossos estudantes? Eu quero provocar neles o conhecimento, o saber fazer, o saber conviver, o saber ser. Então, essa é a proposta para trabalhar aí os pilares da educação. Tá bom? Maravilha, prof. Conto contigo, hein? Muito bem. Nessa perspectiva, eu trago aqui uma lista de materiais. Você deve estar pensando, poxa, prof, caprichou na lista de materiais. Lembro aqui você, prof, que são sugestões de atividades, propostas de materiais que podem ser utilizados para melhorar essa compreensão, essa produção dos nossos estudantes, tá?
Então, dentre esses materiais, o que a gente pode utilizar? Sulfitão e cartolina ou um papel similar, pincéis marcadores, posso usar papel e caneta para anotações individuais, posso também provocá-los a buscarem aí artigos ou textos sobre esse tema do doping e das substâncias no esporte. Um cronômetro, um relógio, para quê? Para que possa controlar o tempo de cada argumentação, e já eu vou te dizer por que argumentação. O roteiro de perguntas para uma simulação de uma entrevista coletiva, que eles vão criar também, que eles vão pesquisar. Pode utilizar câmera ou celular para gravar as simulações e as entrevistas. Também tem uma aqui, a utilização de um figurino ou até mesmo de roupas que se entenda como adequadas para que eles possam interpretar aí atletas fictícios. E também posso utilizar computador, posso usar um dispositivo para criação de materiais aí que a gente vai utilizar. Lembro aí a respeito do espaço físico, que pode ser uma quadra, um espaço aberto. Garantir que todos os nossos estudantes sejam incluídos e que tenham segurança nas suas atividades. Tudo bem, prof? Maravilha, então. Reforço, faço um reforço aqui com relação à utilização do espaço, a utilização dos materiais para essas práticas, para essas produções. Faço um reforço aqui contigo a respeito de assistir aí as 2 primeiras aulas, né? Elas que dão base para esse momento aí da prática, da produção. Nosso estudante tem uma maior compreensão, tem um maior entendimento e consegue fazer a relação entre a teoria e a prática da temática abordada, do conteúdo abordado, tá? Muito bem. E aí eu entro no primeiro momento. Qual é esse primeiro momento, professores? Esse primeiro momento, o nosso estudante, eu vou entrar aqui contigo, o nosso estudante aprende a conhecer. E nesse conhecer, nós falamos aí sobre o doping, então ele já conheceu, já provocou nele aí uma curiosidade, algumas perguntas começam a surgir e a gente vai apresentar então essa relação aí entre a teoria e a prática aí dessa temática. Então eu posso trazer uma proposição aí de uma questão geradora, né? Você sente aí a turma, percebe a interação, provoca eles, né? Traz alguma pauta que foi vista em uma reportagem, algum questionamento. Ah, vocês viram tal situação que aconteceu, o atleta que foi pego no antidoping? E aí você pode trazer aqui. E aí observar a questão dos danos que são irreversíveis ao uso aí inadequado de anabolizantes, de esteroides, e o que eles podem causar aí como problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas psicológicos, que foi ressaltado muito aí dentro da nossa aula. Tudo bem? Muito bem, então. Podemos fazer aqui nesse momento também, além de trazer esse questionamento, uma provocação, aguçá-los, a gente precisa estimular para que o nosso estudante ele participe. Então aquela pessoa que é mais retraidinha, às vezes não compreende muito bem, você pode trazer alguma coisa que seja do dia a dia, uma reportagem, alguma notícia, alguém a qual ela segue e que faz alguma prática que está relacionado ao assunto, né, para que ela participe, para que ela interaja aí nessas práticas da atividade física e das produções aí. Lembrando também que pode envolver sim os familiares e os amigos aí dos nossos estudantes, tá bom? Entro agora no segundo momento. E nesse segundo momento, o nosso estudante vai aprender a conviver. E ele também vai aprender a fazer. E isso é muito bom, que é a hora que ele aguarda, é a hora que ele vai produzir, que ele vai construir as suas aprendizagens, certo? Quanto tempo, prof? Se no primeiro momento eu tive 5 minutos para abordagem conceitual, agora eu tenho 25 minutos para uma abordagem procedimental. E aí entram as atividades propostas, tá? O que eu posso trabalhar nessas atividades sugeridas aí? Tenho aí 3 atividades, tá? 3 atividades. A primeira delas é esse debate, tá? Orientado com argumentos a favor e contra o uso de substância.
Então, você vai poder aí dividir a sala em duas equipes, e aí um grupo vai fazer a argumentação positiva e o outro vai fazer a argumentação negativa, né? Vai dizer por que é importante fazer aí a utilização desses anabolizantes, desses esteroides, dessas substâncias, e o outro vai contrapor, tá bom? Um vai trazer os benefícios, o outro vai trazer o malefício, mas já eu te explico como que vai acontecer cada uma dessas abordagens. Como segunda atividade, prof, a gente vai poder trabalhar aí a simulação de entrevistas coletivas com atletas, né? Se na sua região não tem atletas que façam alguma prática assim muito expressiva, então os nossos estudantes vão ser esses atletas fictícios, né? Aos quais eles aí acompanham, que eles têm aí uma admiração, né? Um carinho, alguma coisa, e que enfrentam a pressão da utilização do doping, tá? E como terceira atividade aqui, olha só, nós vamos fazer aí uma campanha educativa sobre os riscos do doping e dos anabolizantes, certo? Então, eu trago essa proposta, você pode olhar assim, nossa, prof, é muita coisa para 25 minutos, mas você pode dividir a sala em 3 grupos e cada um pode fazer essa abordagem. Você pode também fazer uma escolha com os estudantes. As atividades estão aqui, vou listá-las, vou explicar como que pode realizar cada uma delas, e aí dentro do teu contexto, prof, você pode executar da melhor maneira aí possível, tá bom? Isso também na questão da adaptação dos materiais, tá bom? Então não te preocupa, vai dar certo. E aí eu entro na primeira atividade, aí eu vou abrir agora esse slide aqui para você acompanhar mais de pertinho como que vai ser aí. Então, no primeiro momento aí, a primeira atividade será esse debate orientado de argumentos que vão ser a favor e outros que vão ser contra o uso dessas substâncias, tá? Passo 1. Os nossos estudantes, eles podem realizar aí uma pesquisa prévia, né? Sobre argumentos para poder fazer a defesa, né, ou para fazer a discordância com relação à utilização dessa substância. No passo 2, nessa atividade, os nossos estudantes eles podem ser divididos em grupos para discutir e para debater aí de forma orientada os argumentos a favor e contra. E aí você pode instigar eles com relação ao uso dessas substâncias no doping e como doping no esporte, ok? No passo 3, cada grupo vai ter aí a oportunidade de apresentar os seus pontos de vista e fundamentar suas posições. Vai poder promover, assim, uma reflexão mais profunda desse tema abordado, tá bom? Fez essa discussão, é importante ter ali os registros, né? Porque tudo isso pode ser feito em uma divulgação desse material que foi produzido. Essa divulgação, esse making of, esses registros captados podem ir para as redes sociais da escola, né, da instituição em que vocês estão, podem incentivar os nossos alunos a incentivar aí os seus colegas a também compartilharem nas suas redes sociais. Tudo isso aqui é produção de conhecimento, né? Conhecimento. Então é importante também divulgar essas ações, tá? Muito bem. Incentivar aqui, né, prof, a participação aí dos convidados na área, se tiver convidado, se tiver alguém que entenda do assunto na sua região, pode convidar para debater, pode convidar os colegas, os familiares, tá? Em tudo que foi produzido aí, em tudo que foi debatido, tá? E importante, eu quero acompanhar, eu quero me sentir mais pertinho de vocês. Então, é importante fazer aqui os registros sim, tá? A educação física, para ela conseguir atender aí toda essa demanda, todas essas escolas de difícil acesso, eu preciso ter uma proximidade com vocês através desses registros, né? A partir desses registros eu vou observar o que funcionou, o que não funcionou, como que foi a receptividade, quais foram as dificuldades, quais foram as facilidades. Então é importante ter registro, né? A gente tem aí todo um processo desde o começo do ano de estar acompanhando, de estar observando a desenvoltura dos nossos estudantes,
né? E isso é muito bacana, é muito legal. E aí eu vou ter aí essa noção aí desse debate orientado. Você pode conduzir essa argumentação, né, na divisão aí desses dois grupos, um a favor e o outro contra, tá bom? Muito bem. Como segunda atividade aí, tem-se agora a simulação de entrevistas coletivas com atletas fictícios. Então eles vão ser aí o atleta X, do time X, da prática X a qual eles gostam, e aí eles vão fazer essa entrevista, né? Vão dar aí as suas abordagens em relação ao doping. Então, com atletas fictícios que enfrentam uma pressão. E essa pressão pode ser uma pressão psicológica, sim, pode ser uma pressão de mídia, pode ser uma pressão familiar, uma pressão interna dele mesmo. Então, a gente vai produzir aqui um trabalho agora para elaborar entrevistas coletivas com atletas fictícios que estão aí enfrentando uma pressão para usar o doping, né? Ele não quer usar, mas ele está fazendo uso, ou ele precisa, ou ele vai usar, porque senão ele não vai ser sucesso, senão ele não vai ser o primeiro, senão ele não vai ser o campeão, senão ele não vai ganhar uma outra oportunidade, o cachê mais alto. A gente pode provocar tudo isso no nosso estudante, tá bom? Nessa simulação, os nossos estudantes vão ter aí a oportunidade de vivenciar e entender na prática as pressões internas e como eles responderiam a essas pressões em relação ao uso do doping, tá bom? Muito bem. Eles vão poder aí, no passo 3, assumir papéis de atletas, de jornalistas. Por que não jornalistas, né? Estão sempre ali entrevistando, buscando, sendo curiosos em trazer uma reportagem, uma notícia, né? E que estão envolvidos aí em entrevistas coletivas, explorando toda essa complexidade éticas, morais, se eles estão dentro desse cenário. E também, né, é importante fazer a divulgação aí dessa discussão, dessa simulação dessa entrevista aí produzidas pelos nossos estudantes nas redes sociais, e incentivar aí que os outros colegas também façam, ok? Para promover esse conhecimento ainda mais, aguçar mais ainda a curiosidade do nosso estudante. Faço um reforço aqui com relação à participação. É importante que todos estejam envolvidos aí nessas práticas, nessas atividades, nesses conhecimentos, e que se registre também aí da melhor forma, com a foto, com vídeo, com anotações, com mapa mental, né? Com propostas aí criativas aí desse trabalho. E aí nós vamos trabalhar essa simulação de entrevistas aí coletivas com esses atletas. Então eles vão justificar, vão defender ou vão ser contrários para explicar essa questão da pressão para usar, para fazer uso aí do doping, tá bom? Muito bem. Como terceira atividade aqui, agora o nosso estudante ele vai trabalhar aí uma campanha educativa. E nessa campanha educativa, o nosso estudante pode envolver toda a escola. Por que não? Né? Pode trabalhar aí com cartazes, com panfletos. Então, ele vai elaborar aí também entrevistas coletivas com atletas fictícios, vai realizar uma campanha educativa sobre esses riscos do doping e dos anabolizantes, e eles vão se desafiar a criar uma campanha. Então, eles vão fazer essa defesa contra aí o doping, contra os riscos, né, que estão presentes aí a utilização dessas substâncias. Então, perceba que há um crescimento, há um ganho aí muito significativo, tá bom? Muito bem, prof. Olha lá, nosso estudante pode desenvolver diversos materiais, entre eles, né, para essa campanha educativa. Pode fazer alguns informativos, pode fazer cartazes, pode fazer folhetos, pode produzir vídeos. O objetivo principal aqui é trabalhar essa consciência do nosso estudante quanto aos danos à saúde em decorrência aí do uso de doping e de anabolizantes, né?
também trazer as consequências éticas, né? As punições, as penalidades que tem vigentes aí, ok? Divulgar é muito importante e nessa atividade aqui vai ser imprescindível ter a divulgação de tudo que foi produzido, tá? Então, pode compartilhar nas redes, pode compartilhar na escola, pode ecoar essa temática, essa nossa abordagem. Tudo bem? Muito bem, prof. Vamos incentivar a participação de convidados na área, dos colegas, dos familiares, em tudo que foi produzido, tá? E principalmente, né, prof, só para reforçar, o registro dessa foto, desse vídeo, que o nosso estudante vai mandar para você e você, em consequência, vai mandar para mim, para eu poder acompanhar, para eu ver o que eles estão produzindo, quais são as dúvidas, o que está surgindo aí com essa temática, tá bom? Muito bem. Em todas essas atividades, prof, é importante reforçar sobre um espaço tranquilo, tá? Realizar a sequência aí dessas propostas, dessas práticas. Se necessário, já separar os materiais, né? Pedir para que eles tragam, pedir para que eles separem. E principalmente para que o nosso estudante ele seja um protagonista de toda essa ação, tá? O envolvimento aí dos seus familiares, dos seus amigos e a utilização do mínimo de material possível, tá bom? Então percebo que todas as atividades que eu trago aqui para vocês, para os nossos estudantes, são propostas que são viáveis. A gente entende perfeitamente que cada escola tem a sua realidade, né? E é uma provocação, é um incentivo ao conhecimento, tá bom? Muito bem. E para finalizar aqui, eu trago o que, prof. Iris? O momento aqui do C. E aí, no momento do C, vem aqui comigo, eu quero que esse estudante ele protagonize aí ações maravilhosas que envolvam toda a comunidade escolar, que envolvam a sala de aula, que tragam novas ideias. Isso é protagonismo. Essa provocação que eu quero causar aí no nosso estudante. E como que eu vou conseguir fazer isso? Né? Primeiro com a sua parceria, né, prof? Com certeza. E aí eu preciso que você estimule o nosso estudante acerca dessas proposições, dessas soluções, buscar essas respostas a essas questões que vão surgir. Vai surgir perguntas aí absurdas, curiosas, né? Vai causar outras maiores ainda, né? Em relação ao uso do doping, dos anabolizantes nas práticas corporais. Então, é importante a gente incentivar tudo isso e também promover aí e incentivar que o nosso estudante ele registre, tá? Todas essas práticas, todas essas atividades aí, todas essas construções, tá bom? Oriente o nosso estudante para que ele possa relatar, para que ele possa falar, para que ele realmente seja esse protagonista, né? Que ele expresse a sua ideia, a sua dúvida, a sua curiosidade. Prof, eu não entendi. Prof, eu acho que deve ser isso. Então, a gente vê um crescimento, um ganho muito grande aí, essa provocação dentro da área de educação física, tá bom? Vamos desenvolvê-los mais ainda. E aí, prof, você pode adaptar material, espaço, tá? O que não pode perder de foco é a habilidade da aula, é o objetivo dessa aprendizagem, tá? O que eu quero causar aí no meu estudante? Então, é nessa perspectiva que eu trabalhar, tá bom? Adapta os materiais, traz aí impressões, gravuras, textos que possam ilustrar melhor ainda essa ideia, ok? Muito bem. Aqui eu tenho as referências trabalhadas e aí eu já te chamo e chamo nossos estudantes para vir fazer a nossa prática, tá bom? Eu vou ficando por aqui com o coração muito grato, muito feliz que você esteve comigo aqui nessa aula e que você tem incentivado aí os nossos estudantes. Prof, muitíssimo obrigada. A gente se encontra aí na próxima aula. Tchau, tchau.